Agora nós leremos as Escrituras lá no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5. Se você ainda não mandou o link do culto, dá tempo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Vou pedir o Cadu também para mandar o link para mim, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Essa é a mensagem que Deus me deu no dia de hoje para compartilhar com o seu coração neste culto vespertino. Assim diz a palavra do Senhor, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíam tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativas uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo que em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Oremos ao Senhor, irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença nessa noite nós colocamos a nossa vida diante do Teu santo trono de graça. Tua palavra diz, ó Deus, que por causa do sacrifício de Jesus nós temos livre acesso à sala do trono. Ó Deus, Tua palavra também diz lá em Efésios que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Conscientes, ó Deus, ó Pai, do grande perdão que temos pela obra do Teu Filho, ó Deus, da grande salvação que recebemos e da ousadia que temos diante da Tua presença, de aproximarmos-nos do Teu trono para recebermos socorro, graça,
misericórdia para a ocasião oportuna, nós clamamos, Senhor. Abre os céus e derrama sobre nós a tua bênção, sobre os que estão em casa, sobre os que estão aqui na igreja. Fala poderosamente aos nossos corações e que a tua palavra nos fortaleça para esses dias de crise. Abençoa-nos, edifica-nos, alimenta-nos e leva-nos até Jesus, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um versículo que eu amo e é muito propício para essa ocasião é o Salmo 119, 71, que diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Nesses dias o Deus eterno nos deixou ser afetados por essa pandemia, o Covid-19, uma doença que já afetou mais de 160 nações do mundo inteiro. Queridos amigos e irmãos, o Deus eterno tem os seus propósitos, e de manhã falamos que um deles é levar-nos ao quebrantamento, trazer-nos de volta ao primeiro amor, e trazer-nos ao novo relacionamento pessoal com o Senhor. Mas nós não seremos sábios se toda essa aflição passar, e nós não tirarmos as lições necessárias para a nossa vida. Como o salmista disse, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Nessa época de Covid-19, eu e você temos que orar e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, o Senhor nos colocou nessa aflição, ajuda-nos a entender e a aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abre o nosso entendimento, converte o nosso coração a Ti, esvazia-nos de nós, enche-nos do Teu Espírito Santo e ajuda-nos a viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Se nós queremos, amados irmãos, aprender lições com sofrimento, nós encontramos neste texto da palavra de Deus, Naamã, o ministro da guerra do rei da Síria, o comandante em chefe do exército sírio, um homem extremamente poderoso, com uma carreira militar brilhante, se tornou o primeiro dentre os seus pares, e a palavra de Deus nos diz que Deus dava grandes vitórias à Síria por meio das mãos de Naamã. Então Naamã era provavelmente o segundo homem mais respeitado da sua nação. Somente o rei era mais respeitado do que ele, e o Senhor dera grandes vitórias ao exército da Síria através das mãos deste homem. Mas o texto bíblico diz que, porém, ele era leproso. Querido amigo e irmão, nos dias da Bíblia, a lepra não tinha cura. O leproso era considerado impuro. Quando um homem era leproso, ele tinha que viver longe da sua família. Ele não podia beijar a sua esposa, ele não podia abraçar os seus familiares, ele não podia acariciar os seus filhos. Ainda que Naamã fosse um homem próspero, tremendamente respeitado pelo seu povo e pelos seus próprios inimigos, ele era um homem derrotado dentro da sua casa, porque a lepra o alijava, o afastava de todos, destruía a sua aparência e trazia depressão para o seu coração. Mas o texto das Escrituras nos conta que numa guerra com Israel, Naamã levou alguns cativos para a Síria. E dentre eles levou uma mocinha, crente no Senhor Deus. Ela se tornou escrava da esposa de Naamã. E ela disse à esposa de Naamã o seguinte: quem me dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Esse profeta, querido irmão, querida irmã, é o profeta Eliseu. Querido, a moça nem podia se dirigir a Naamã, teve que falar com a esposa dele. Só para que você tenha ideia de que aquela moça estava na mais baixa escala de humilhação social no meio daquele povo. Ela tinha tudo para odiar a Naamã. Naamã assassinou alguns do seu povo, Naamã tirou de perto de sua família, Naamã fez dela uma escrava, mas aquela moça crê no Senhor e tem o coração cheio da bondade de Deus. E é por isso então que ela anuncia que o profeta Eliseu pode curar a Naamã.
A esposa de Naamã conta isto ao seu marido. E Naamã vai ao rei da Síria e conta o que ouviu da menina israelita. Então o rei da Síria escreve uma carta ao rei de Israel, que era filho do rei Acabe, para dizer, querido amigo e irmão, que o rei deveria curar a Naamã. Naamã leva ouro, muita prata, vestes festivais e chega a Samaria. Lembre-se que nesses dias Israel está dividido. Estão as duas tribos do sul com o reino de Judá, e o reino do norte com 10 tribos tem sua capital em Samaria. E quando Naamã chega a Samaria e conversa com o rei de Israel, entrega a carta, e o rei lê a carta dizendo que o rei da Síria tinha dito que o rei de Israel deveria curar a Naamã. O rei de Israel entrou em desespero e, expressando o seu sofrimento, tomou suas vestes e as rasgou e disse: veja, ele está arrumando um pretexto para arrumar confusão comigo. Por acaso eu sou Deus e tenho eu o poder de curá-lo? Quando o rei de Israel atua com essa falta de fé tremenda e falta de confiança no seu Deus, o profeta Eliseu fica sabendo e manda dizer ao rei de Israel: para que você fez isso? Manda esse homem aqui na minha casa, e ele saberá que em Israel há profeta. E Naamã vai, amados irmãos, com toda a sua comitiva. Imagine comigo, se fosse nos dias de hoje, um grande general de outro país viesse à casa de alguém para receber uma oração para ser curado. Imagine se fosse nos dias de hoje, várias limusines chegando, talvez um helicóptero, aquela cena, chegando a grande comitiva de Naamã, e para na porta da casa de Eliseu com várias carruagens, soldados do seu exército, pessoas que o defendem. E sabe o que o profeta faz? Manda um mensageiro, o menino de recado, vai lá fora e fala para ele que ele tem que se lavar 7 vezes no Rio de Jordão, ele vai ficar limpo da lepra, vai ficar curado. E lá sai o menino de recado: olha, meu senhor mandou falar que o senhor tem que se lavar 7 vezes no Rio Jordão, entra lá, dá 7 mergulhos, o senhor vai ficar purificado e vai ficar curado. Naamã, querido, que era muito soberbo, se achava muito, ficou tremendamente irado, insultado. Ele disse: pensei que o profeta sairia de sua casa, viria e invocaria o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre a minha lepra e eu sairia curado. Que desprezo! Isso é maneira de tratar um general? E porventura não são os rios Abana e Farfá, os rios próximos a Damasco, na Síria, irmãos, muito melhores do que qualquer água de Israel? Como é que eu vou me banhar nesse riacho? E ele voltou para casa cheio de ira e indignação. Mas a palavra do Senhor diz que ali estavam seus oficiais, aqueles que eram pequenos diante dos seus olhos e recebiam suas ordens. E Deus resolve usá-los, e eles se aproximam de Naamã e dizem: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido que fizesse qualquer coisa difícil, o senhor não faria? Dar 7 mergulhos no Jordão é algo fácil demais. Por que o senhor não vai lá e faz? E aqueles criados, aqueles soldados, aqueles oficiais de Naamã foram usados por Deus para derreter seu coração. E Naamã vai ao Rio Jordão e dá 1 mergulho, dá 2, dá 3, dá 4, dá 5, dá 6, 7 mergulhos. Quando ele sai da água, ele sai curado, ele sai uma nova criatura. E a Bíblia nos diz então, irmão, que ele não é lavado só por fora. Naamã experimenta uma grande conversão. Ele sai dali do Jordão e volta à região de Samaria, onde está morando Eliseu. E agora o profeta o atende, porque ele já está humilhado. E ele diz: não há Deus em nenhuma outra nação, somente o Senhor, o Deus de Israel, é o único Deus. Naamã foi convertido ao Senhor. Naamã pede para levar a terra de Israel, porque disse que nunca mais adoraria outro Deus. E já que Israel era a terra do povo de Deus, ele queria, era a sua superstição daqueles momentos, sacrificar numa terra que fosse da terra do povo de Israel.
Ele oferece um presente ao profeta, mas o profeta não aceita o seu presente para mostrar a Naamã que a salvação de Deus é de graça. Não existe nada que o homem possa fazer para comprar a salvação de Deus. A salvação de Deus vem pela graça e pelo amor soberano do Senhor. Mas Naamã pede a Eliseu que lhe desculpe, porque ele é o segundo homem da Síria. E quando o rei da Síria vai idolatrar na casa de Rimon, ele se apoia com sua mão direita em Naamã, o seu ministro de guerra. E Naamã disse que teria que ajoelhar-se, mas o seu coração não se ajoelharia. Ele se converte sinceramente ao Senhor. Eliseu diz a ele: vai-te em paz. O abençoa e o manda convertido para a Síria. Ao olhar para essa história maravilhosa, amados irmãos, nós aprendemos aqui grandes lições da enfermidade. Para nós que estamos nos dias do Covid, esse texto é tremendamente precioso. Grandes lições da enfermidade. Eu quero compartilhar 3 lições com você. A primeira delas é a seguinte: Deus humilha o soberbo. Primeira grande lição da enfermidade é Deus humilha o soberbo. Naamã, querido amigo e irmão, era o grande general da Síria. A Síria dominava fortemente naquela região norte de Israel. Tinha um exército poderoso. É uma nação tão forte que mesmo em crise existe até nos dias de hoje, amado amigo e irmão. Naamã era o grande general, aquele que tinha dado grandes vitórias até contra Israel, o reino do povo de Deus. Naamã tinha sido instrumento para que o seu povo crescesse, vencesse, enriquecesse e se tornasse mais forte. Naamã era o segundo homem mais honrado da sua nação, e a soberba tomou conta do seu coração. Então Deus o visitou com uma lepra. Nos dias de enfermidade, amados irmãos, o Senhor nos ensina que Deus humilha os soberbos. E Deus continua humilhando Naamã, porque uma menininha que nem sequer podia lhe dirigir a palavra, escrava, miserável, é o instrumento que Deus usa para lhe proclamar as boas novas de que há possibilidade de cura e de restauração e de perdão para a vida de Naamã. Então ele é humilhado, porque precisa ouvir o conselho de uma escrava. Ele vai ao seu rei porque ele entende de política. E o seu rei, querendo usar a política, conversa com outro rei. Mas Deus não realiza suas grandes obras de salvação, na maioria das vezes, através de reis e poderosos humanos, irmãos. Por isso, Deus tem que usar o seu profeta. Mas Deus continua humilhando a Naamã, quando ele chega na casa de Eliseu, e Eliseu continua ali dentro de casa, talvez estudando os seus manuscritos das Escrituras, fazendo uma boa exegese do seu texto hebraico para poder pregar a palavra de Deus, ou talvez até comendo alguma refeição, ou no momento de oração. Ninguém precisou avisar Eliseu que ele tinha chegado. Eliseu só falou para o menino: vai lá fora e manda ele dar 7 mergulhadas no Jordão, e ele vai ficar limpo e pode ir embora e vai estar curado. Deus humilhou o soberbo, que achou que seria respeitado, honrado pelo grande pregador, pelo profeta, se invocaria o nome do Senhor e haveria uma grande cerimônia de estardalhaço religioso. Isso não aconteceu. Deus humilha o soberbo. E Naamã, quando volta irado para casa, Deus continua humilhando o soberbo, quando usa seus pequeninos servos para mandar a ele que tome banho num rio que para ele é insignificante. Ele despreza o rio Jordão. Ele diz: todas as águas da Síria, 2 rios, são melhor do que qualquer água de Israel. Eu vou tomar banho nesse riacho. Ele despreza as coisas simples, mas Deus o humilha. E enquanto ele não se humilha e vai para o riacho do Jordão, ele não pode ser curado. Eu e você precisamos aprender, amados irmãos, que Deus humilha o soberbo. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Nesses dias de Covid-19, amados irmãos, um vírus que não é visto nem sequer por um microscópio comum,
um vírus tremendamente pequeno, de repente dá um golpe profundo na soberba de toda a humanidade, nas grandes autoridades do mundo. As grandes nações não podem dominá-lo, os grandes intelectuais não podem vencê-lo. Oh, amados irmãos, os grandes poderosos, os mais ricos do mundo não têm podido erradicá-lo. O Senhor mostra a fragilidade, a miséria, a limitação do homem pecador, que carece da graça e da bondade do Senhor Jesus. Uma grande lição da enfermidade é que Deus humilha o soberbo. Eu quero perguntar a você, você porventura tem se ensoberbecido? Você tem se achado melhor do que os outros? Talvez porque você veio de uma família de condição humilde e lutou para conseguir os seus estudos, e você chegou ao mais alto grau da carreira acadêmica. Ou talvez você era pobre, era paupérrimo, vinha de uma família humilde, e você se dedicou, trabalhou, investiu em negócios, e agora é um grande empresário. Você se acha melhor do que os outros, a sua opinião é mais importante do que os outros. Deus humilha o soberbo. Meu irmão, aprenda a lição dos dias da enfermidade, dos dias de aflição. Deus, amado irmão, visita o soberbo com terrível humilhação. Se você tem se ensoberbecido, se você acha que você é bom, se você acha que o que tem veio da sua poderosa mão, entenda que você só tem o que tem porque recebeu de Deus. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 4:7, quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, como te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Tudo que você tem vem de Deus. Então analise bem a sua vida. Se você se acha mais inteligente que os demais, se você se acha mais capaz do que os demais, se você olha a todos com um olhar superior, você diz é um fracassado, é um preguiçoso, é um bobo, é um desanimado, é um desinformado, você precisa se humilhar, porque Deus disse que Ele vai abater o soberbo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós clamemos ao Senhor, ser propício a mim, pecador. Jesus nos conta uma oração maravilhosa lá em Lucas capítulo 18. Ele conta que 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu orava de si para si mesmo, dizia: Deus, muito obrigado, porque eu sou um homem muito bom, não sou como os demais homens, pecadores, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, e eu nem sou como aquele miserável publicano sentado ali no fundo, eu sou o cara, Senhor Deus, glória a Deus por isso. E o publicano lá atrás não ousava nem levantar os olhos, com a cabeça baixada, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, se propício a mim, pecador. Deus, tem piedade de mim, pecador. Jesus pergunta: quem voltou para casa justificado? E ele mesmo responde: o segundo, o publicano. E ele nos ensina: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Que Deus nos dê a bênção de aprender com a humildade de Jesus. Que você entenda que a primeira grande lição da enfermidade é que Deus humilha os soberbos. Mas talvez você me pergunte: reverendo, qual outra grande lição eu tenho para o meu coração nos dias de enfermidade? Como nós vimos no início, o Salmo diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Qual é outra grande lição que eu posso aprender da enfermidade? Segunda grande lição que você pode aprender no dia da enfermidade é a seguinte: Deus usa os insignificantes. Deus usa os insignificantes. Talvez, meu irmão, você se sinta pobrezinho, talvez você se sinta pequenininho, mas eu quero lhe dizer o seguinte: Deus usa os insignificantes. A primeira pessoa que Deus usa é aquela menina, escrava de Israel. Ela é escrava, mas não deixou a escravidão azedar o seu coração.
ela é cheia do amor de Deus, ela quer proclamar o grande poder do Senhor, o Deus de Israel, ela quer anunciar aos sírios a salvação, ela é uma judia que cumpre a sua responsabilidade, mesmo em escravidão, ela anuncia que em Israel há boas novas, o profeta Eliseu representa o Salvador, em Israel a salvação, e ela sendo insignificante, o texto nem sequer cita o nome dela, ela nem podia falar com Naamã, mas ela foi usada por Deus para anunciar a esperança para o coração de Naamã. Deus usa os insignificantes, Deus usa a menina. Naamã quer fazer política, ele acha que o mundo é consertado através de política, não entende nada. Vai conversar com o rei, um rei manda carta para outro rei, e nem sempre política resolve as coisas, meu irmão. Quem resolve a situação de fato é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é sempre a sua rede de networking, a sua capacidade de negociação que resolve tudo. Quem resolve os maiores problemas deste mundo é Deus. E é por isso que Naamã tem que ir à casa do profeta que manda chamar. Não perca o nosso ponto, nós estamos dizendo que Deus usa os insignificantes. Quando ele chega na porta da casa de Eliseu, ele espera o grande profeta, num grande aparato, num show espiritual. E Eliseu manda um menino que ajuda lá em casa. Vai lá fora, vai lá. Fala para ele, 7 mergulhadinhas no Jordão. 1, 2, 3, está zerado, curado, pode ir embora. Tchau, não tem nada para falar com você. O homem ficou indignado. Mas quem Deus usou no texto? O pequeno mensageiro enviado por Eliseu. Você sabe o nome dele? Você poderia me informar o nome dele? O texto não diz, o texto não fala. Para dizer, amado irmão, que Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus usa os insignificantes. Mas, amado irmão, ele fica indignado. Ele fala, o rio Abana e o rio Fafá são maiores do que esse riacho do Jordão. Ele despreza o Jordão. Mas ele é obrigado a ir para aquele rio singelo, pequeno, que ele chama de riacho, descer ali e mergulhar 7 vezes para ser restaurado. Deus usa um riacho, um rio pequeno, para restaurar a vida daquele homem. Deus usa também os oficiais dele, você não sabe os nomes dele. Eles não eram homens do primeiro escalão, não eram grandes generais, eles eram homens de uma patente não tão alta, eram oficiais, mas talvez não generais, eles eram alferes, talvez primeiros tenentes daquele primeiro momento, logo depois da sua formação, mas eles dizem, meu pai, olha o amor com o qual eles falam. Se ele tivesse pedido qualquer coisa difícil, o senhor faria, meu pai. Vai lá, dá uma mergulhadinha, 7 mergulhadinhas naquele rio. É simples demais. Deus usa os insignificantes. Meu irmão, muitas vezes nós esperamos que Deus use os grandiosos, os poderosos, e Deus vai usar gente simples, gente humilde, gente pequena, para pregar o Evangelho para a glória e para a honra do nome de Jesus. Certa feita eu fiz uma pergunta aqui em nossa igreja. Quem tinha se convertido através de uma grande campanha de evangelização? Quem tinha se convertido através de um programa de televisão? Um ou outro levantou a mão. Graças a Deus, nós temos que pregar na televisão. Quem tinha se convertido pela rádio? Um ou outro levantou a mão. Mas quando eu perguntei, meu irmão, quem tinha se convertido porque um amigo ou um familiar lhe tinha falado de Jesus e o tinha trazido à igreja, mais de 80% da igreja levantou a mão. Deus usa gente simples, Deus usa o povo dele, Deus usa gente como a gente para pregar o Evangelho. Você se lembra, amado irmão, no dia em que Jesus chama André? André e o apóstolo João eram discípulos de João Batista. Eles viram Jesus passar. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Eles deixam João Batista e seguem a Jesus. Perguntam para o Senhor Jesus, onde o Senhor está morando? Jesus fala, venham e vejam. Eles entram e tomam o chá da tarde com Jesus, ficam com Jesus até às 5 horas, até a hora 1/10. Quando eles saem dali,
André encontra o seu irmão Simão Pedro e diz: achamos o Messias. E Pedro vai e crê em Jesus. Preste atenção, Pedro foi o grande pregador do colégio apostólico. Em um sermão ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Em outro sermão, mais 2.000. Ele foi o primeiro grande líder daquele colégio apostólico e teve um ministério impactante. Mas Deus usou o seu irmão, André, que não foi tão destacado assim, para que Pedro pudesse conhecer o Senhor Jesus. Querido amigo e irmão, talvez você não conheça a história daquele homem que era um simples professor de escola dominical na cidade de Boston. Ele estava evangelizando um jovem que veio do interior, da região de Connecticut. Aquele jovem era sapateiro, muito impetuoso, mas tinha um grande potencial. E aquele homem evangelizou durante o ano inteiro e não ganhou nenhuma alma. Mas ele pregou para aquele moço e aquele moço recebeu a Cristo dentro da sapataria do tio onde trabalhava. Aquele moço saiu dali e foi para a região de Chicago, começou uma grande escola dominical, começou a evangelizar o mundo inteiro. E aquele moço era Dwight Lee Moody, que ganhou centenas de almas para Cristo Jesus, centenas de milhares de almas. Um simples professor de escola dominical foi usado para ganhar Moody, para Cristo Jesus. Mãe, eu quero fazer um desafio para você que está em casa. Talvez você está dizendo esses dias: eu não sei o que fazer com esses meninos. Talvez seu filho venha a ser um missionário precioso que vai abençoar o nosso país com a pregação do Evangelho de Jesus. Talvez seu filho vá ser um pastor para a glória e para a honra do nome do Senhor. Talvez a sua filha seja uma esposa de pastor que vai ajudar na liderança das mulheres da igreja. Talvez o seu filho venha a ser um teólogo precioso que vem escrever livros e fazer toda a diferença. Pai, você pode orar com seu filho dentro de casa. Mãe, você pode orar com a sua filha. Você pode fazer toda a diferença para o reino de Deus. Talvez você se considere pequeno, insignificante, mas Deus gosta de tomar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Então coloque-se à disposição do Senhor. Não importa se o seu nome não é conhecido na história dos homens. Diante de Deus, o seu nome é conhecido e você será recompensado pelo próprio Senhor. Essa menina, o mensageiro de Eliseu, os oficiais de Naamã, nós não os conhecemos, mas foram instrumentos de Deus para que Naamã fosse levado à presença do Senhor. Talvez você é pequeno, você não quer glória humana, mas onde você está, diga: Senhor, usa a minha vida para a glória e para a honra do Senhor. Para aplicar esse ponto, eu cito 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. Na hora certa, se Ele quiser, vai te exaltar e vai usar a sua pequenina vida para a glória e para a honra do nome do Senhor. Qual é a segunda grande lição que nós aprendemos da enfermidade? Deus usa os insignificantes. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós pequeninos sejamos usados para a glória e para a honra do nome de nosso Senhor. Mas talvez você me pergunte nessa noite: reverendo, que outra lição eu posso aprender no dia da aflição? Primeira grande lição da enfermidade: Deus humilha os soberbos. Segunda grande lição: Deus usa os insignificantes. Terceira e mais preciosa lição: Deus salva os pecadores. Deus salva os pecadores. Naamã vai ao rio, toma seu banho, é purificado. E agora volta na casa de Eliseu, amados irmãos, e diz de maneira preciosa no versículo 15 e 16: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo.
Porém, ele diz, tão certo como vive o Senhor em cuja presença eu estou, não o aceitarei. Versículo 17, disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O texto da palavra de Deus, irmãos, nos mostra que Naamã não só foi curado da sua lepra exterior, mas foi lavado de sua lepra interior. O Espírito Santo colocou uma nova vida no coração de Naamã. Naamã nasceu de novo, Naamã foi regenerado, e Naamã creu a ponto de dizer que em nenhuma outra nação há Deus, senão em Israel. E ele consagra a sua vida ao Senhor, dizendo que nunca mais vai sacrificar para qualquer Deus, quer levar até terra de Israel, porque ele quer adorar somente ao Senhor. Preste atenção, irmão, eu verei Naamã no céu, você verá Naamã no céu. Sabe por quê? Porque Deus salva pecadores. Nesses dias de enfermidade, Deus pode usar você para pregar o Evangelho, amado amigo e irmão, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas sejam quebrantadas, para que pessoas sejam lavadas no sangue de Jesus, sejam perdoadas de todos os seus pecados, sejam reconciliadas com Deus e se tornem filhos e amigos do Senhor. Pastor, o que eu preciso fazer? Você primeiro precisa contar que Deus é bom, grande, santo e poderoso, e criou o mundo para a sua glória, e nos criou para servi-lo e cuida de nós. Mas você tem que contar as más notícias de que Adão, nosso primeiro pai, pecou, e por isso todos nós nos tornamos pecadores, e todo homem nasce pecador, e não existe nada que o homem possa fazer para se tornar aceitável diante da presença de Deus. Porque todas as nossas obras são manchadas com o pecado, que é algo característico do ser humano. Nós somos pecadores, e se Deus fosse nos tratar como merecemos, Ele tinha que derramar sobre nós toda a sua ira. Mas então você vai dizer, depois de falar da grandeza de Deus e das más notícias, você conta as boas notícias de que Deus é amoroso e mandou o único filho dele morrer numa cruz para pagar o pecado de todo aquele que crê em Jesus. Então diga para o seu amigo que nunca ninguém o amou como Jesus, que ele veio sendo Deus, se tornou homem sem deixar de ser Deus, obedeceu fielmente, nunca pecou, e no final da vida foi cravado numa cruz, recebendo sobre si o peso do pecado de todo o seu povo. Conte isso para o seu amigo, diga a ele, nunca ninguém amou você como Jesus te ama, Ele pagou os teus pecados da cruz. E aí, em último lugar, diga a ele que para receber o perdão de Deus, ele precisa se arrepender da vida que tem levado, se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, isso significa crer que Ele é Deus, crer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, crer que Ele morreu na cruz para pagar os pecados e ressuscitou e dará perdão, paz, vida eterna para todo aquele que confiar nele. Que você se levante nesses dias de enfermidade, nos quais as pessoas estão mais sensíveis, para anunciar a elas o Evangelho, e que você veja a bênção de pessoas convertendo-se ao Senhor. No dia em que Jesus entra na casa de Zaqueu, o maior estelionatário de Jericó, Zaqueu fica cheio de alegria, dá um banquete para Jesus. Jesus prega na casa de Zaqueu. Ah, querido amigo, irmãos religiosos criticam o Senhor. E o Senhor, enquanto está ali pregando, Zaqueu se levanta e diz, no que eu roubei alguém, eu estou pagando 4 vezes mais. E agora estou pegando metade da minha fortuna e estou dando para os pobres. E o Senhor Jesus se levanta e diz, hoje houve salvação nessa casa. Esse homem é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar aquele que se havia
perdido. O propósito do Senhor Jesus é salvar pecadores. E não tenha dúvida, Ele vai usar essa pandemia para que milhares de pecadores se arrependam dos seus pecados, corram para os seus braços, creiam nele e recebam seu perdão, sua paz e sua misericórdia. E você pode ser um instrumento de Deus, compartilhando a palavra, para que muitos desses pecadores sejam perdoados, sejam salvos, sejam reconciliados com o Pai. Haverá festa no céu diante dos anjos de Deus, haverá festa na terra, porque nós nos alegraremos com a conversão de nossos irmãos. Haverá alegria, porque Deus vai salvar famílias, transformar a cidade, salvar pecadores por meio da obra de Jesus. Você precisa entender que nos dias de uma pandemia mundial, Deus vai continuar salvando e convida você para participar de sua obra, de pregar o Evangelho a toda criatura. Que você se disponha nas mãos do Senhor, que você se levante para falar que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos dê a bênção de ver a conversão de nossos familiares, de nossos amigos, de nosso povo, de milhares de pessoas nesses dias de pandemia. Que Deus nos dê a bênção de ver um avivamento com salvação de muitas almas, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Meu querido amigo e irmão, será tolice de nossa parte passar por essa pandemia e não aprendermos tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. O texto disse a nós nessa noite, nos ensinou as grandes lições da enfermidade. Deus humilha pecadores, Deus usa os insignificantes, Deus salva pecadores. Se você ouviu essa mensagem e quer se humilhar na presença do Senhor, ainda que você se sinta pequenino e insignificante, você quer receber de graça essa salvação maravilhosa, ouça o que Jesus disse lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está cansado de uma vida longe de Deus, se você está cansado de uma vida de terrível depressão, se você está cansado de um vazio na alma, se você está cansado da total falta de significado em sua vida, nessa noite ouça Jesus dizer: vinde a mim, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado. E talvez você me diga: pastor, como eu posso ir a Jesus? Aí onde você está, você pode abaixar seus olhos e dizer: Deus, eu sou um pecador, eu tenho ofendido o Senhor e não posso te agradar por mim mesmo, mas eu creio que tu me amaste e mandaste Cristo para morrer na cruz para pagar os meus pecados. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. Eu me humilho diante dEle. Eu creio nele como meu único Senhor e Salvador. Senhor, por favor, vem morar no meu coração. A Bíblia diz que se você crer no Senhor assim, no tribunal de Deus, Deus já disse no seu coração: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Que você cresça nesses dias de enfermidade, que você invista na sua vida de oração, que você se aproxime dos seus familiares, que você se humilhe na presença de Deus, que você saiba que Deus quer usar você, que é pequenino mesmo, e que você entenda que Deus tem como sua primeira prioridade salvar pecadores, porque Ele mandou o seu único Filho para morrer na cruz para fazer isso. Que Deus te dê sabedoria, que Deus abra o seu coração, que Deus abra a sua mente, que Deus te dê entendimento, que o Senhor nos ensine as grandes lições da enfermidade. Deus humilha pecadores, Deus usa os insignificantes, Deus salva pecadores. Que Deus te visite com salvação, em nome de Jesus. Amém.